Oi, pessoal! Olha que mesa de doces linda que eu preparei para vocês, justamente para combinar com a aula de hoje, que é o metabolismo de carboidratos. Então, nós vamos aprender a primeira via do metabolismo, que é a glicólise. Na aula passada, nós já vimos a digestão de carboidratos, como que os carboidratos, então, são digeridos na boca, no nosso estômago, no intestino delgado, recebendo as enzimas secretadas pelo pâncreas e são absorvidas aqui no intestino delgado. A glucose, então, é uma hexose, ou seja, ela é formada por 6 carbonos. O carbono 1 aqui é o carbono anomérico, um aldeído, porque a glucose é uma aldose. E daí nós temos os 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A glicólise, ela é dividida em duas etapas, a fase preparatória e a fase de pagamento. Na fase preparatória, nós vamos ver 5 reações, onde essa glucose, que tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas, de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. Nessa primeira etapa, que é a fase preparatória, nós vamos ter gasto de ATP. 2 moléculas de ATP são gastas nesta fase. Na fase de pagamento, a molécula de dihidroxiacetona fosfato é transformada em gliceraldeído 3-fosfato. E nós partimos agora, então, de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para a produção de 2 moléculas de piruvato. Observem que nessa etapa, que é a fase de pagamento, por que é pagamento? Porque é aqui que nós vamos receber, então, a energia. Nós vamos ter produção de energia. Lembrando que na fase anterior nós gastamos 2 moléculas de ATP, mas observem que agora nós estamos produzindo 4, né? 2 moléculas de ATP aqui e 2 aqui na última reação, na reação número 10. Aqui também são 5 reações. E então nós vamos, além dessas 4 moléculas de ATP, produzir 2 moléculas de NADH, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida. Que nós também vamos ver em mais detalhes. É uma molécula que vai ser levada lá para a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa para a produção também de mais ATP. E qual seria o destino, então, desse piruvato formado na glicólise? O destino vai depender do ser vivo, né? No caso das leveduras, por exemplo, em condições de hipóxia, né? Ou falta de oxigênio em condições anaeróbicas, as leveduras vão fermentar esse piruvato até etanol e também produzindo o gás carbônico, 2 moléculas de CO2. Esse é um processo muito importante na produção do pão, por exemplo, onde a levedura, né, vai fermentar o açúcar presente na massa do pão e o gás formado, CO2, vai ser responsável, então, pelo crescimento da massa do pão. Uma outra possibilidade que acontece no músculo em contração, né, vigorosa, nos eritrócitos ou em algumas outras células e micro-organismos, na mesma condição de hipóxia ou condições anaeróbicas, o piruvato é transformado em lactato, é a chamada fermentação lática. E nas condições aeróbias, na presença de oxigênio, que ocorre em animais, vegetais, muitas células microbianas, né, micro-organismos, bactérias, fungos, sob condições aeróbicas, ou seja, na presença do oxigênio, esse piruvato é transformado primeiramente até acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, por sua vez, no ciclo do ácido cítrico, também chamado ciclo de Krebs, é transformado em CO2 e água. Na aula seguinte, então, nós vamos ver o ciclo do ácido cítrico, como que ocorre essa transformação.
Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado dessa visão rapidinha aí da glicólise. E nós teremos uma aula com mais explicações futuramente. Um grande abraço.